Primeiro podcast, a gente fez questão de convidar a equipe da educação para a gente discutir, conversar sobre a educação, trazer esse tema que é tão importante para a nossa sociedade, trazendo a realidade do Marajó e conversando principalmente sobre a realidade do município de Breves, que é a maior cidade do arquipélago, tem a sua maior população e também tem a sua diversidade, assim como os outros municípios do Marajó. Aqui ao meu lado, o Francisco e o André, ambos representantes aí do Sintep, o Sindicato da Educação, que representa toda uma categoria, e vários desafios a gente tem para discutir e trazer para você. Dá boas-vindas ao Francisco, que sem dúvida nenhuma já tem toda uma história aí no sindicato, né, Francisco? A gente tem acompanhado. Hoje o Sintep, ele tem diversas lutas, diversas bandeiras que a gente tem acompanhado, mas qual seria hoje o principal desafio do Sintep para vocês? Boa tarde, Marlon. Boa tarde aos nossos ouvintes. Mando uma saudação cordial a todos os camaradas da categoria da educação. É importante a gente avaliar, Marlon, que hoje, Breves, tem vários desafios. Um dos maiores é o retorno da atividade presencial. Hoje a gente precisa debater, inclusive já existe aí um calendário apontado para o início em 14 de fevereiro, mas a gente sempre busca verificar de que forma será esse retorno, né? A legislação está aí, as orientações, as normas já foram feitas, mas as escolas também, a gente sabe as condições que elas se encontram, condições físicas. O fato é que a partir da semana que vem, se tudo caminhar da melhor forma, se a gestão cumprir o seu papel, que de fato não vem cumprindo, principalmente no aspecto do pagamento dos trabalhadores, na segunda-feira o trabalhador já está na escola, todos, e a partir do dia 14 a gente já está recebendo os alunos. Em que pese, como eu estou lhe colocando, o desafio maior é esse retorno à presencialidade. Pois, como a gente conversou agora há pouco nos bastidores, desde 2020, no dia 18 de março, as atividades foram suspensas presenciais. E é importante relatar isso, porque parece que tem gente que faz questão de carregar no seu coração a mágoa e transferir culpa para aqueles que não têm, culpando muitas vezes o trabalhador por não ter atividade presencial. Nós ainda estamos em meio a uma pandemia, inclusive com os casos agora recentes ainda mais acelerados, a transmissão, devido às novas variantes que vão surgindo, né? Mas em 2020, quando se identificou a suspensão das aulas, pois se verificou na escola um espaço que o contágio seria exacerbado. Então as aulas foram suspensas. A secretária de Educação, naquele momento, tentou, ainda em setembro, por uma manobra política, querer voltar às atividades presenciais, em pleno a taxa de óbitos pela pandemia elevada, né? Então a gente sempre vem se posicionando pela segurança. Hoje o trabalhador está vacinado, nós defendemos a vacinação e colocamos que todo trabalhador deva se vacinar. Inclusive o município deve verificar de que forma irá agir com aqueles que não querem se vacinar. Em que pese a vacinação não ser legalmente obrigatória, eticamente, moralmente, nós temos que defender a obrigatoriedade da vacina, porque ela salva vidas. Então o sindicato se posiciona pela vacinação de todos, os trabalhadores já tiveram acesso, não se vacinou aquele que não quis ou que apresentou determinada condição impeditiva. Mas nós estamos prontos para o retorno, estamos vacinados. Quando você me fala, estamos prontos para o retorno, eu pergunto, o município já ofertou essa estrutura para que os servidores, como o sindicato bem define, que está pronto para retornar, ele tem essa estrutura? Porque voltar e dizer que vai voltar é muito fácil, definir data é muito fácil, mas quando a gente pensa em planejar, um exemplo disso é esse podcast aqui. A gente planejou, mas e aí? A gente tem toda a estrutura? A mesma forma vocês, hoje, vocês avaliando a realidade da educação em si, vocês têm essa estrutura? Hoje, estrutura física as escolas não têm. Por isso que eu estou lhe dizendo que o trabalhador está pronto para o retorno. Agora, nós precisamos debater questões concernentes a salário, questões concernentes à higienização das escolas, questões referentes à estrutura física das escolas, ao cuidado, à vacinação da criança, mas o trabalhador ele está pronto para retornar. Por que eu friso isso? Porque é muito comum você ver, e aí a gestão está usando de um artifício comumente usado, inclusive pelo próprio governo hoje que está, o governo federal, que é das fakes, que é atribuir a pessoas críticas ou
atribuições que confere à gestão. Diz que o trabalhador não quer voltar, inclusive a gente já até viu gente que até satiriza, dizendo que é só falar em volta que o professor adoece, o professor quer grevar. Na verdade, volto a repetir, os trabalhadores estão prontos para o retorno. O que nós pedimos é que as condições mínimas, Marlon, e aí eu não estou colocando de condições estratosféricas, eu estou me referindo a condições mínimas, um álcool, uma limpeza, água nas escolas, nós temos escolas que não têm água, nós temos escolas que estão com problema de destelhamento. Isso eu me refiro ao meio urbano, porque meio rural, você que também conhece a realidade, sabe que é muito mais acentuado. Mas o trabalhador, volta a frisar, está pronto para o retorno. As condições a ele devem ser dadas e ao aluno também. Até porque já há uma legislação, já há uma normatização pelo Conselho Municipal, a qual eu faço parte, de que orienta como deve se dar esse retorno gradativo, em revezamento, em escalas de alunos, mas o trabalhador vacinado, a hora que as condições foram ofertadas, a hora que nós tivermos as condições mínimas, friso isso, nós estaremos sim desenvolvendo atividades presenciais. Agora, primeiramente, precisa que os órgãos sanitários, e aí, Marlon, a sua pergunta era cabal no seguinte aspecto, e até devolvo, será que a vigilância sanitária e os órgãos de controle sanitário de breves, a Secretaria de Saúde, já fez uma vistoria nas escolas para emitir um parecer técnico se as escolas têm condição ou não para o retorno? Essa é uma pergunta que fica no ar, que o município precisa responder, mas o trabalhador não tem influência sobre isso. O nosso papel é no dia 7, tendo as condições mínimas, salariais, estruturais, físicas e sanitárias, principalmente, voltar para as escolas para no dia 14 receber os alunos, mas tudo isso depende desse aceno positivo da gestão nos aspectos que eu lhe citei. É importante isso aí ser garantido para o trabalhador.